Saudações aos queridos amigos e amigas da USE Baixada Santista, agradecendo também ao Newton o convite que nos fez para falarmos algo a respeito da doutrina espírita para o evento que vocês estão realizando. Eu refleti durante a pandemia sobre uma coisa que estava me preocupando. Nós sabemos de muitas coisas da doutrina espírita. E, com relação a mim, fiquei preocupadíssimo por saber que eu ainda não tenho o domínio de algumas qualidades que são necessárias. A recomendação de Jesus continua ativa quando disse: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É claro que Kardec vai fazer uma referência no Evangelho explicando que essa perfeição não é absoluta, mas relativa. Nós não seremos criadores, mas co-criadores, porque a matéria e o espírito continuam sendo de responsabilidade do próprio Criador, mas ele nos convoca a trabalharmos na criação. Como diz Emmanuel, num plano menor, na condição que estamos. Nós já podemos trabalhar como co-criadores em plano menor, mas no plano maior só quando tivermos o título de espírito puro. Aliás, essa é uma característica, é um conceito importante, porque o espírito puro é aquele que não sofre mais a influência da matéria, ou seja, ele domina a matéria e não é mais dominado por ela. E nessas condições, o espírito muda de patamar para uma outra trajetória evolutiva, que é a administrar um planeta, dois, três, um sistema solar, uma constelação, uma galáxia, um conjunto de galáxias, e vai por aí afora. O que não falta é coisa para administrar no nosso universo. E exatamente foi Jesus que nos garantiu que nós somos deuses, nós faremos o que ele faz e muito mais, ou o que ele fez e muito mais. Ora, esse é um convite para chegarmos realmente à perfeição. E para chegar às perfeições, ou à perfeição, nós temos que adquirir uma série de habilidades. Eu fiquei muito preocupado na pandemia, porque estava lendo o livro Sinal Verde. Lá temos 50 capítulos, com 10 itens, em média, por capítulo, de coisas que eu fui ler lá e eu ainda não faço. Ora, que adianta ser espírita e saber o que tem na questão 257, na questão 274 do Livro dos Espíritos, se eu não faço aquilo que está escrito lá no livro? Realmente eu fiquei muito preocupado. Depois fui fazer a conta e dos 50 capítulos, vezes 10 dá 500 recomendações que André Luiz faz só no livro Sinal Verde. Na realidade, eu fui conferir, contei uma por uma das recomendações, e dá ao todo 539, sem contar outros livros. Eu vou dar um exemplo aqui, só para a gente ter uma ideia. Enfeite o seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor. E eu fiquei me perguntando, será que eu enfeito o lar com gentileza e bom humor? Às vezes, né? Mas nós estamos falando de fazer isso sempre, né? Outra recomendação do livro: procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que compartilham a própria casa, o próprio lar. Quantas vezes eu fiz isso? Eu acho que foram muito poucas e por isso eu tenho que estar atento com relação a isso. E tem mais uma coisa: na relação de virtudes que nós precisamos alcançar, nesse livro tem um monte, né? É um monte de situações que nós precisamos realizar. Então, estabelecemos para nós mesmos, e aqui também vai uma sugestão, aqueles que se interessarem pelo assunto, começar por um item que é fundamental, que é não reclamar. Não reclamar de nada, nem da chuva porque chove, nem do calor porque está quente, nem do frio porque está frio.
Porque a gente começa e vicia na reclamação do tempo, do atraso do coletivo, do metrô, de uma série de coisas que nós não vamos chegar nunca a ser espírito superior se a gente reclama de tudo. Então, realmente esse é um teste. E existe uma frase muito interessante do espírito Irmão José, que se comunica pelo médium Carlos Alberto Bacelli, que diz o seguinte: se a gente não sofrer inúmeras provocações sem reagir a nenhuma delas, ninguém se diploma em virtude nenhuma. Então, vejam o desafio enorme que nós temos. E só no livro Sinal Verde existem 539 atitudes que eu, por exemplo, não faço. Ou de vez em quando. Mas para ser um espírito puro, nós temos que ser bons o tempo todo. Então fica aqui a sugestão para que, no ano que se aproxima, nós estabeleçamos algumas metas, né? Como todas as pessoas fazem quando começam um ano. E normalmente são aquelas metas que se referem a perder peso, fazer academia, estudar uma língua. Não, eu estou falando de mudança moral, que é o que nós precisamos fazer. Então, ficam aqui duas sugestões. Não reclamar de nada. É difícil, a gente tem que começar não reclamando de coisas pequenas para que um dia a gente consiga não reclamar de absolutamente nada. É fácil, ninguém falou que é fácil, é o contrário, é muito difícil e por isso é que nós temos um monte de encarnações exatamente para aprender isso. Mas quanto mais cedo nós fizermos isso, mais rapidamente nós saímos daquele período de encarnação simplesmente para repetir lições que não foram aprendidas. Portanto, nosso carinho, o nosso abraço a todos aí da Baixada Santista, um bom ano e boas atitudes no bem constante. Muito obrigado, um abraço.